Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Você que está ligado aqui no canal, mais uma vez vamos falar sobre a SAF do Brusque. A SAF vai ser aprovada na noite desta quinta-feira. Eu tô fazendo esse vídeo 30 de janeiro, quinta-feira, são 2h14 da tarde. Eu posso dizer que a SAF do Brusque, sim, ela vai ser aprovada, porque já tem todo um alinhamento, já tem gente do investidor trabalhando no clube, já tem jogador que está chegando, que é atrelado. Chegou um goleiro ontem, que vai ser anunciado provavelmente hoje, amanhã, que você olha na ficha, onde é que ele jogava? Em Portugal, no clube do investidor. Ou seja, é tudo uma coisa pro forma, entendeu? Essa quinta-feira. É pro forma, vai ser aprovado essa SAF, até porque os conselheiros são todos ligados ao presidente, mas eu vou desenvolver esse assunto para explicar, e é bom que você passe, para a gente explicar de uma vez por todas como é que funcionam as coisas no Brusque e como é que essa SAF vai funcionar. Até porque ontem, o presidente Danilo Resini esteve na cabine da rádio, foi armado com pedra na mão, para atacar a gente, que fazendo jornalismo e jornalismo investigativo, porque Brusque tem bons jornalistas que fazem um jornalismo investigativo, encontraram alguns furos. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Sidney Silva, do Esporte SC, que trouxe à tona há uma semana tudo que estava... 2 semanas que estava acontecendo tudo no Brusque. Quando o presidente foi na rádio numa quarta-feira, disse que não tinha nenhum tipo de negociação, e o Sidney, 2 dias depois, descobriu, numa matéria de investigação dele, que já tinha uma pessoa, um ex-jogador do Brusque, que está trabalhando, fazendo uma espécie de auditoria dentro do clube para pegar todos os números. Depois a gente descobre que é uma negociação que já estava rolando desde dezembro. Me falaram dia 11 de dezembro, então já estava negociando há muito tempo, certo? O presidente foi uma discussão bastante quente, quem quiser vai lá no YouTube da Rádio Cidade hoje, né? Às vezes, ao invés de responder perguntas, muito político faz isso, sabe? Nesses anos de estrada, entrevistei muito político, que ao invés de responder a pergunta, se defende atacando e não responde a pergunta. Mas tudo bem, eu vou trazer em detalhes o que está acontecendo, tá? Vamos lá, eu vou começar a falar sobre essa Assembleia da SAF. O presidente Danilo Resini disse que eu disse que só tinha amiguinho da diretoria nesse conselho. Bom, não usei o termo amiguinho, mas é bom dizer que o Brusque fez uma mudança no estatuto do clube, isso já tem alguns anos, que praticamente limita o torcedor comum do Brusque, não tem chance de participar do Conselho Deliberativo. É um negócio muito interessante isso. Você tem clubes, por exemplo, vou citar o Avaí, que faz eleições diretas, onde o sócio, depois de um período, pode votar, eleição direta, e até partes da chapa derrotada tem local dentro do Conselho Deliberativo, que permite que você tenha oposição, discussão. O Conselho Fiscal do Avaí, inclusive, fez um parecer gigante, reprovando as contas do presidente, o que eu acho muito legal. Essa parte eu acho muito legal, essa parte de democracia. Acontece que o Estatuto do Brusque, que eu tenho ele em mãos aqui, ele veta, ele diz que só pode entrar no Conselho do Brusque, tendo indicado pela diretoria, tem que ser convidado pela diretoria, tem que pagar um valor, que não diz qual no Estatuto, e participa das reuniões. Mas é engraçado que eu tenho um áudio aqui de um conselheiro do Brusque, eu tenho um áudio, não vou expor, obviamente, mas eu tenho isso aqui em áudio para me resguardar. Ele diz que é conselheiro há 20 anos e que nunca pagou R$1, ou seja, o sócio que é conselheiro do Brusque não paga R$1 de mensalidade, mas o sócio torcedor tem que pagar mensalidade? Em outros clubes, o conselheiro paga até mais caro para poder ser conselheiro do clube. Mas vamos lá, é um grupo totalmente atrelado, um grupo fiel ao presidente do Brusque e por isso que vai aprovar essa venda da SAF. Está explicada a questão do conselho? Então vamos para o outro ponto, a questão da venda. O presidente ficou revoltado porque eu postei na minha rede social, está lá no meu Instagram, que isso deveria ser analisado com mais tempo. E é verdade. Foi feita uma reunião na terça-feira com os conselheiros para avaliar o negócio do contrato para ser aprovado em 48 horas, numa quinta-feira à noite. Não vai ser reprovado. Repito, o conselho está todo na mão do presidente. Isso vai ser aprovado com total tranquilidade. O problema que me chama a atenção é que são valores que foram confirmados pelo presidente Danilo na entrevista. Eu fiz uma pergunta bem clara para o presidente. Presidente, quanto vai ser pago pelo empresário Rubens Tacano Parreira para poder assumir a SAF do Brusque? Pequeno parênteses aqui, tempinho só.
O Hercílio Luz foi vendido por 11 milhões e... pouco mais de 11 milhões de reais. Acho que é 11.700. Dinheiro pago pelo investidor, o grupo, eram 3 da época, pagou para o clube e o clube pegou esse dinheiro. O Brusque não vai receber nada pela negociação. Não vai existir um valor pago pelo empresário para que seja depositado na conta do clube pela compra da SAF. O presidente deixou bem claro em entrevista à Rádio Cidade, ontem, aquela entrevista quente, que o empresário só vai assumir o clube pelo pagamento de dívida. Vai lá pagar a dívida que tem uma dívida de premiação do acesso para a Série B de 23, tem algumas dívidas trabalhistas que o negócio perdeu um pouco de controle. A gente entra no site do Jus Brasil, já vê que tem algumas ações trabalhistas pipocando aí de ex-jogadores do Brusque, né? Tem algumas aí. Tem até jogador que está aí no time que entrou com ação, mas parece que retirou. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa seara agora. Mas só para trazer para vocês que o Brusque tenta passar, a diretoria do Brusque, eu já captei qual é a situação. A situação é muito clara. O Brusque não quer vender a SAF para entrar dinheiro na associação. O Brusque quer vender a SAF para esse empresário apenas pelas dívidas. Está dando o clube e ele paga as dívidas. É isso aí. Não tem o chamado valuation, né? Fala-se que a dívida está em torno de 15 milhões de reais. Ela aumentou bastante nos últimos anos, mas é apenas pelas dívidas. Vou rubricar as dívidas, vou pagar as dívidas, vou pagar o que está atrasado aqui de salário, vou fazer o investimento. Na reunião da terça-feira, entraram algumas coisas que foram discutidas, porque tem alguns conselheiros que resolveram olhar o contrato. Por exemplo, uma cláusula que vai ter que ser mudada dizia que o estádio a ser construído pelo investidor, preferencialmente teria que ser em Brusque. Estava colocado em contrato. Possivelmente vai ser mudado. Preferencialmente em Brusque. O que você entende como preferencialmente em Brusque? Que vai colocar em Brusque, mas se não der, está lá no contrato. Vai ser mudado para hoje. Preferencialmente em Brusque. Está errado. Tem que se colocar que tem que ser obrigatoriamente em Brusque. Assim como também o centro de treinamento tem que ser obrigatoriamente em Brusque, não pode ser preferencialmente. E tem situações, né, que são pertinentes, que têm que ser questionadas. Então, vou levantar uma aqui. O CT, ele vai ser construído e vai pertencer à SAF? Ou vai pertencer ao empresário que vai ceder a SAF? Só uma pequena pergunta. Isso não é nenhum tipo de dúvida, que eu imagino que a gente vai ter as respostas. Mas, claramente, ontem eu tive a certeza do que está acontecendo nesse ambiente. O Brusque já negocia com o investidor essa compra da SAF. Compra não, eu não vou usar compra porque não foi compra. Esse repasse da SAF em troca das dívidas, e o presidente quer correr para aprovar isso no dia 30, para no dia 1º já o investidor pegar e depositar o dinheiro e fazer os pagamentos. Tudo certo. Eu só vou levantar uma outra coisa. Vamos supor que você vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai vender algum item teu de valor, né? Hoje com a internet, coisas pequenas tu nem vê, né? Você vai vender um clube de futebol, vai repassar, e o investidor não está aqui na cidade para chamar a imprensa antes e falar o seguinte: olha, eu estou aqui para assumir o clube, o meu plano é esse, o meu plano é aquele. Interessante, o investidor não apareceu até agora. Foi colocado um enviado dele, que é um agente FIFA, um ex-zagueiro do Brusque, que trabalhou dentro do clube para fazer uma auditoria de contas. Beleza, para ver o tamanho do buraco, o tamanho do problema que tem que se assumir. Mas para mim, claramente, o Brusque tem pressa para resolver isso. Mas tem pressa em repassar um clube para um investidor. Quando isso poderia ser feito uma publicidade, um amplo debate, se passar valores e passar isso para a comunidade. O torcedor tem direito de saber o que está acontecendo e não o grupo nomeado pelo presidente, o tal do Conselho Deliberativo. Existe também uma cláusula que diz que ele vai ter que construir um CT, fala-se em 10 milhões. Beleza, o CT é uma obrigação, eu acho que qualquer clube profissional que queira crescer tem que ter um CT, concordo. É razoável, é razoável. Fala também no contrato que se o Brusque cair para a Série D, ou ser rebaixado, não sei se no Catarinense também, a SAF também pode ser entregue em 2 anos, segundo matéria que está no Sport SC. O que eu estou chamando a atenção aqui é que não houve uma discussão com tempo hábil para isso.
Veja bem, fizeram uma reunião na terça-feira com os conselheiros que vão resolver. O presidente é engraçado, quem vai resolver são os conselheiros que vão resolver. Mas foi ele que nomeou os conselheiros. Está aqui no estatuto, eu até posso abrir aqui, que são nomeados, eles não são eleitos. O torcedor do Brusque, aquele que paga a mensalidade, ele só consegue ser conselheiro se ele for convidado pela diretoria. Não é que nem outros clubes, que se eu quiser em um clube pagar mensalidade depois de um tanto tempo, eu posso ser eleito conselheiro depois de um ano. Eu acho justo, você só é sócio depois de um ano, ser eleito conselheiro. Mas enfim, esta é a situação. O que vai ser do Brusque daqui para frente, a partir do dia 1º? Para mim é um ponto de interrogação, porque nós não sabemos, e isso tem que ser perguntado, o que o investidor pensa de futebol? Fala-se um investimento de R$2 milhões por ano. R$2 milhões por ano são menos de R$200 mil por mês, isso é um valor muito pequeno. Mas eu gostaria de saber, e isso deveria ter sido, isso tem que ser passado para quem vai decidir hoje, quanto vai ser investido de forma real para o time ser competitivo no Catarinense na Série C, os planos, né, as ideias. Quem vai ser o CEO, porque obviamente não vai ser um investidor que vai mandar no clube, deve ter um chamado CEO. Figueirense, por exemplo, um fundo de investimento é o dono da SAF e contratou o Henrique Ambrogini, um executivo de currículo, passou pelo Cruzeiro. Então esse é o CEO lá do Figueirense. Eu digo de passagem, faz um excelente trabalho. Diga-se de passagem, ele é um cara que faz um excelente trabalho. Eu só gostaria que, nesse momento, a gente tivesse respostas. O Felipe Gouveia, o treinador que chegou, que disseram que não, lá atrás, que ele não foi indicado pelo investidor. Depois que o Sidney traz a matéria no Sport SC, se considera que sim, ele foi indicado pelo investidor. Assim como também, se você puxar a ficha de outros jogadores, vê esse goleiro que chegou, Lucas Moura. Peguei a ficha dele, revelado no São Paulo, mas tem ali, Vila Franquense. Jogou no time de Portugal, que pertence ao investidor. Nesse momento, o Brusque deixa mais pontos de interrogação do que exclamações. A gente não sabe como é que vai ser continuado o projeto. O CEO, quanto vai ser investido, qual vai ser a folha na Série C, né? Por que não foi pago um valor pelo clube? O Ercílio Lúcio, que está na Série D do Brasileiro, recebeu 11 milhões e 700. Tem vários pontos aqui que a gente vai discutir. Mas a verdade, eu também não quero aqui plantar nenhum tipo de guerra com a diretoria do Brusque, não é isso. Mas a imprensa está de olho. Nós estamos de olho, acompanhando todos os passos. Graças a Deus, nós temos aqui jornalista. Tem gente que não quer só acompanhar por cima, tudo bem. Mas nós estamos aqui para acompanhar de perto o que está acontecendo. A diretoria do Brusque fez bons trabalhos em anos anteriores. No ano passado, perdeu a mão. Perdeu a mão em algumas situações. Como trazer o Osman Júnior com 2 anos de contrato, sendo que ele tinha retrospecto fraco. E agora, o que acontece? O Osman saiu de graça, está no 15 Piracicaba e botou o Brusque na justiça. São várias situações. Eu acho que o Brusque precisaria de um fato novo. Beleza. A SAF eu acho que é uma verdade. Só que eu acho que isso poderia ser melhor explicado. Afinal, a SAF começa amanhã, o Brusque está vendido e a gente não sabe o que vai ser, quem vai ser o CEO, jogadores que vão chegar. Não temos essa informação. Não era melhor a gente conversar melhor e saber realmente o que vai ser feito? É esse o tipo de transparência que eu estou pedindo. Se tiver mais novidades, eu vou voltar aqui no canal. Hoje foi um pouquinho longo, mas eu mais ou menos expliquei meu ponto de vista. E se eu ofendi o presidente, Danilo Resini, me desculpa. Acho que foi uma discussão que depois a gente se cumprimentou, está tudo certo. Por quê? A nossa imprensa quer questionar, a gente quer respostas e principalmente quer verdade, quer informações fidedignas, quer que não se esconda nada. E é muito triste quando a gente vai, confia numa pessoa, ela responde uma coisa e 2 dias depois descobre que está tudo bem diferente. Um abraço e que Deus nos abençoe e que Deus ilumine o Brusque nesta nova época. Tomara que dê certo. Tomara que o Brusque SAF seja uma realidade. Tomara que o Brusque SAF dê certo. Porque se não der certo, aí a gente não vai mais ver aquele Brusque que a gente conhece.